Bem-vindos ao Presença Amiga, um programa da área de ações estratégicas do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. O CERJ, o Presença Amiga, traz para vocês trabalhadores do movimento espírita do Estado do Rio de Janeiro. E sabe quem está com a gente hoje? Ligênio Barreto de Menezes. Seja bem-vindo, Ligênio. Obrigado pelo convite, eu agradeço do fundo do coração essa lembrança e espero dar alguma contribuição para esse programa que o CERJ, em boa hora, criou. O Ligênio, você não vai colaborar, não, você já está colaborando. Você já colaborou muito e continua colaborando. Mas vamos lá. Lidiane, como e quando você conheceu o Espiritismo? Bom, eu conheci o Espiritismo através de minha mãe. Minha mãe era filha de português, como consequência, criada inicialmente na Igreja Católica. Eu não sei exatamente quando ela conheceu o Centro Espírita Caminhamos com Humildade, mas eu, quando tinha uns 10 anos, mais ou menos, Leopoldo Machado já havia criado, em 1943, a Confraternização Espírita Lar de Jesus, que foi o primeiro órgão da chamada unificação dos espíritos. E haviam três confraternizações, ao menos que eu me lembre, ou se não eram só três, mas essas três eram as mais operantes, que foi a Confraternização Espírita do ramal da Leopoldina, a Confraternização Espírita da região de Bangu e Campo Grande, e a Confraternização Espírita Lar de Jesus, foi criada, como eu falei, pelo professor Leopoldo, em 1943. Eu nasci em 1937, portanto, mais ou menos em 47, minha mãe começou a frequentar as reuniões confraternativas da CELS, que era a sigla dessa confraternização. E eu comecei a acompanhar minha mãe. Cada reunião, acho que a reunião era bimensal, de 12 em 2 meses, e eu ia mais, inicialmente, com um passeio, né? Mas depois eu comecei a gostar, e ia sempre com ela. E em 1948, minha mãe foi eleita, na época, o nome que se dava era mentor de mocidade, e hoje é orientador. E minha mãe foi eleita, que era um cargo da diretoria do centro, e eu e minha irmã mais nova também começamos a acompanhar minha mãe, porque a reunião da mocidade era terça-feira à noite. E em outubro, minha mãe foi eleita, quando foi em janeiro, eu comecei a frequentar a mocidade espírita caminhando com humildade. Nessa mocidade eu fiz carreira, né? Fui crescendo, fui me entrosando cada vez mais. Era uma mocidade muito atuante, com muitos jovens, liderada por uma companheira que ainda hoje está conosco, Laís Batista. Ela agora tem 97 anos, e como mentora, ela era uma líder por excelência. E ela conseguia movimentar os jovens através da arte, da declamação, do teatro. Íamos muito passear, visitávamos outras instituições, e com isso eu fui me entrosando cada vez mais. Após eu ter servido no Exército... Mas, Lidiane, só uma pergunta. No campo das artes, você fazia alguma coisa? Sim, a gente fazia teatro. Eu fiz vários personagens, várias peças teatrais de Leopoldo Machado, algumas de Ramiro Campos. E a gente encenava essas peças na própria mocidade, e às vezes saíamos para encenar em outros lugares. Por exemplo, tinha um trabalho nosso que chamava-se Redenção da Humanidade, em que eu fazia um dos personagens, e nós levamos essa peça em Bangu, no Centro Espírita, num Centro Espírita lá de Bangu, levamos a Petrópolis,
e também na assistência cristã espírita Paulo de Tarso, lá na Rua Cesar Zama, no Rio das Conservas. Aham. Olha, gente, Então, até Lidiênio é ator. Então, vocês não sabiam, então, ó, o Lidiênio teve uma carreira de ator e promissora. é, Não, ele só não continuou por causa de outros dons. exato, né? Mas nós fazíamos parte dessa mocidade. Também a gente tinha um coral, do coral eu não me aventurei, porque eu sempre fui muito ruim de cantar, e até eu brincava, né? Tem aquele ditado que diz que quem canta seus males espanta. Aí Ah. eu sempre complementava, né? Eu não só espanto meus males, mas todo mundo que está por perto. Então, Tá ótimo essa. então nós íamos a outras mocidades, outros centros, e o nosso companheiro Serlau Limeiro e Silva, que foi inclusive diretor da Federação de Espíritos do Estado da Guanabara, né? Hum? Ele convidava jovens da mocidade, porque ele brincava assim, eu gosto de chamar um jovem da mocidade para fazer palestra, porque eles já levam quase que o auditório completo. Né? E a gente, às vezes, há 20 jovens acompanhando o convidado. E nós fomos, então, começando a fazer palestras através da ousadia do nosso companheiro Serlau, que também depositava no jovem uma confiança muito grande. Essa foi uma das características desse companheiro, né? Confiar no jovem. Numa Mas época que o isso, jovem você tinha quantos anos, tinha Lidiane? Você tinha quantos anos quando começou a fazer palestra? uns 18 anos, mais ou menos. E porque na mocidade, né, nós tínhamos o programa para os 4 sábados, depois passou a ser sábado, né? E nos 4 primeiros sábados, a gente chama um programa doutrinário. No quinto sábado, um jovem era escolhido para fazer o que nós chamávamos de prática de oratória. Ah, sim. Então, a gente falava um tema que nós escolhíamos e depois o mentor da mocidade fazia uma crítica do nosso trabalho. Então, com isso, nós aprendemos não só a desenvolver um tema, como também a ver a crítica como uma coisa construtiva, que nos ajudava a melhorar cada vez mais. Muito bom mesmo, né? O incentivo é tempos de Leopoldo Machado, né, Lidiane? Exatamente. E eu tive o prazer de conhecer já, quando ele já estava um pouco adoentado, mas conheci o Leopoldo Machado lá no Lar de Jesus. Ele veio lá da caravana da fraternidade, ele veio com o coração bem abalado, né? Com a doença do coração É, agravada, né? porque foi. Eu fico imaginando naquela época a pessoa sair numa caravana para o Nordeste, né, com, com voos fretados por avião, que na época eram aquelas hélices, né, de hoje de pouca potência. Né. Foi uma ousadia mesmo, mas saiu vitoriosa na caravana. Saiu vitoriosa. Estamos aqui e até falando do movimento espírita, Ligiane, como é que você então ingressou no movimento espírita? Bom, começou com as palestras, né, logo aos 18 anos, mas nesse movimento espírita, até da Rádio Rio de Janeiro, que é a nossa paixão aqui, né, nós amamos a Rádio Rio de Janeiro. Como é que você ingressou nesse movimento espírita? Como é que você começou esse trabalho mesmo de levar, né, a doutrina, todos os cantos, a palavra amiga? Como é que começou isso? Foi logo que eu dei baixa do Exército, quando eu tinha 19 anos, o então presidente do Centro Espírita Caminhamos com Humildade, Ângelo Júlio Chambarelli, me perguntou se eu queria representar o Caminhamos dessa confraternização na CELM, Uhum. que fazia uma reunião mensal lá no Lar de Jesus.
E eu fui, então, como conselheiro do Caminhemos e comecei a participar da confraternização. Depois, quando foi assinado o Pactual, começou a ser fundada as Uniões Municipais Espíritas. Hum. Aqui em Nilópolis, a UME, a União Municipal de Nilópolis, foi fundada em 1959. Eu não fiz parte do grupo, porque eu estudava à noite, mas minha mãe fez parte do grupo para preparar o estatuto da UME, e quando ela foi fundada, eu comecei a me entrosar na UME. Né? Fui diretor, fui presidente de vários mandatos, e com isso eu fui também participando de outras atividades. Havia como órgão regional, que hoje é o Reunir, na época era as Uniões Regionais Espíritas. E Nilópolis pertencia à URI Terceira Região, que era toda a Baixada Fluminense, mais os municípios de Petrópolis e Magé. Então, era uma região bem grande, com muitos centros espíritas, e nós fazíamos reuniões também administrativas de 2 em 2 meses. Eu fui, primeiramente, representando o município, depois fui eleito secretário, fui secretário durante muito tempo da URI, e com isso também fui convidado pelo Floriano Munho Pérez, então presidente da Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, cuja sede era lá em Niterói, a ser secretário do Conselho Federativo Estadual. E foi exatamente por fazer parte desse conselho que, quando houve a fusão do Estado da Guanabara com novamente o Estado do Rio de Janeiro, eu fiz parte da comissão para elaborar o novo estatuto da nova federativa, que, infelizmente, apesar de todo o nosso esforço, um grupo de associados da antiga FER entrou com um processo na justiça, a juíza deu grande causa aos associados e essa unificação não conseguiu dessa primeira tentativa. Só mais Sim. tarde, já na década de 1980, é que aconteceu a fusão das duas federativas, com a criação do Instituto Espírita Bezerra de Menezes e a, então, União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, que eu também fui secretário durante alguns anos, chegando até a vice-presidente. Então, essa é a minha história, mais ou menos, do movimento espírita. Mas E tem. com Não, isso, olha, o Lidiênio, ele é modesto, porque livros escritos. Né, são quantos livros, Lidiênio? eu tenho 9 livros preparados, sendo que 7 são de minha autoria e 2 foram organizados, que são vários autores. Um e o outro foi uma organização que eu fiz de uma mensagem que essa irmã, que era do meio, né, ela já desencarnou há algum tempo, ela era médium psicógrafa, e nós tínhamos aqui em Nilópolis um jornalzinho, que depois foi melhorando, se tornou até uma revista espírita chamada Nossa Voz. E um dia nós pedimos a ela que, quando ela recebesse alguma mensagem que fosse de cunho informativo para o grande público, né? Uma mensagem doutrinária, que ela nos passasse para a gente publicar. E aconteceu um fato muito interessante, que é bom registrar, é que ela um dia me chamou e disse: olha, eu tenho uma novidade para você, é uma surpresa. Eu falei: o que é? É que quando eu sentei para trabalho que ela fazia, mesmo que ela fazia em casa, né? Ela falou assim: o José Luiz do Espírito Santo se manifestou e disse que um grupo de espíritos tinha aceitado o convite e iriam colaborar com o jornal, dando uma mensagem por mês, vários espíritos ligados ao movimento espírita aqui da nossa região. Que interessante. Então, isso aconteceu realmente e nós passamos a publicar essas mensagens.
ficou vários tempos que um problema da inflação, nós tivemos que parar a revista, e esse material ficou guardado. Um dia eu resolvi, porque nós lançamos uma proposta da União Municipal de Pirinópolis se tornar uma editora, né? Ter uma editora, que também não deu certo por falta de experiência, mas chegamos a publicar 2 livros, né? 3 livros, aliás, pela UNE. O primeiro foi uma parceria com o César Braga Said, o Centro Espírita Tendências e Tendenciosidades. O segundo livro foi esse livro da minha irmã, chamado Divulgando a Boa Nova, que era uma mensagem para o espírito. E o terceiro livro é um livro que eu organizei e lançamos quando do 150 anos do Espiritismo, que foi o livro Espíritos e Espíritas Comentam a Unificação. Muito. Olha, são livros que estão aí, inclusive o Centro Espírita Tendências e Tendenciosidades é um livro muito atual, inclusive para esse momento pós-pandemia. Eu acredito que seria interessante a leitura desse livro, que ele está muito atual. Agora, eu vou fazer aqui uma declaração, não é? Já que eu estou aqui, que sou eu que estou entrevistando, eu adorei Educação à Luz do Espiritismo. É um livro que, olha, eu li, assim, eu devorei esse livro. O livro é muito fácil, né? E coloca mesmo a ideia, né, da educação ali, essa intimidade, né, do espiritismo e a educação. Kardec fala sobre isso, né? Então, eu gostei muito desse livro. Agora, passando esse momento, e a Rádio Rio de Janeiro, Ligênio? Na rádio nós conhecemos o Geraldo Aquino antes da Rádio existir, porque eu falei já anteriormente, nós levamos uma peça que a gente tinha preparado lá na Assistência Paulo de Tarso, quando a sede era lá no Lins Vasconcelos, e lá conhecemos o Geraldo Aquino. Depois nós tivemos a oportunidade de ir com a Laís Batista, que era mentora da mocidade, participar de um programa que o Geraldo tinha à noite, numa rádio, eu não me lembro qual, eu acho que era a Rádio Clube do Brasil, se não me engano. E começamos a fazer uma certa amizade com o Geraldo Aquino, a partir daí. Até que, quando ele recebeu a proposta da compra da rádio, ele telefonou me convidando para participar da reunião que ele estava convocando para o Espírito. Naquele dia marcado, eu tinha um compromisso que eu não podia faltar, pedi a um companheiro, que era também egresso da mocidade, para representar Nilópolis. Ele foi, participou, trouxe a proposta. Dali para frente, eu me engajei com o Geraldo Aquino para ajudar sempre a rádio, através de eventos, de campanhas financeiras, para que a rádio chegasse ao que é hoje. Inclusive, Lidiane está emprestando a voz dele para essa campanha do Clube da Fraternidade. Então, vocês podem ouvir, sintonizem a Rádio Rio de Janeiro, que vocês ouvem a voz do Lidiane emprestando para que nós possamos, então, ter esse apoio à Rádio Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, né? Que, poxa, é a única emissora espírita do rádio aqui no Rio de Janeiro. E o culto cristão no lar, ele existe há quanto tempo, Ligênio? Que é um programa, é segunda-feira às 20 horas, não é isso? Tem 36 anos de existência. 36 anos. E teve um grupo pioneiro, que foram 3 companheiros da Mocidade Espírita Caminhamos com Humildade. Na época já não eram tão jovens assim, mas também não eram idosos, né? E logo depois, em junho de 1986, minha esposa começou a participar, a Eni. Né? Uhum. E eu ajudava, às vezes, ela a montar o programa, né? E depois, quando ela começou a
um pouquinho mais. Participar do programa, eu comecei a compor o programa, organizar, e isso eu faço até hoje. Muito bem. O programa tem 36 anos. Lidiênio, como é que você está vendo, hoje em dia, o movimento espírita aqui no Rio de Janeiro? Olha, eu, sinceramente, eu vejo uma certa preocupação, porque as pessoas, aqueles idealistas, aquelas pessoas que deram, né, suor, trabalho, devotamento para a doutrina, porque foi quando eu participei das reuniões da antiga Federação de Estado do Rio de Janeiro, essas reuniões eram feitas nos municípios. Floriano ia, ele não tinha carro também, a gente ia, quem tinha carro ia de carro, muita gente ia de ônibus para participar dessas reuniões, e aquele grupo era muito coeso, entendeu? A gente estava sempre junto em todas as reuniões. Essas pessoas envelheceram, foram desencarnando, praticamente daquele grupo, só eu estou encarnado ainda, e a gente não vê atualmente essa reposição com esse mesmo idealismo. Tem sim, né? Mas, por outro lado, eu vejo, e isso é um exemplo típico, que o movimento espírita atualmente eu não tenho acompanhado tão de perto assim a partir da pandemia. Mas a Rádio Rio de Janeiro ela está recebendo agora uma pleia de voluntários para fazer programas que são altamente competentes e altamente envolvidos com a doutrina. Então, isso já é um aceno para um futuro tranquilo. Né? Acredito que no movimento espírita esteja acontecendo isso também, mas acho que a gente precisa um pouco mais de dedicação, de empenho das pessoas para que as coisas possam acontecer. Eu acho que você até deu agora um caminho para esse movimento espírita do futuro até próximo, que haja mais envolvimento. Então, o que você está achando assim, não tem tanto envolvimento, tanto compromisso dos trabalhadores de agora do movimento espírita como havia no passado. Essa afirmação que você fez. Mas para o futuro, talvez próximo, esse caminho para o movimento espírita, ele tem esperança? Olha, o futuro é sempre um ponto de interrogação, mas a gente pode já traçar algum perfil. E é uma coisa que eu venho tentando e sempre falando, já falei com a Darcy quando ela estava na área da educação espírita, e eu espero que o Sérgio entenda isso. Eu fiz até uma proposta para o Espírito, para a coordenação da Comer, para incluir nas Comer um momento em que alguém falasse sobre o movimento espírita, falasse sobre unificação. Porque como é que a gente vai querer que o jovem assuma cargos no movimento espírita se ele não sabe nem o que é isso? Então é bom que ele conheça, que ele saiba que a Comer é o exemplo, né, típico do trabalho de unificação, mas muitas vezes ele participa, mas não consegue ligar uma coisa com a outra. E eu acho que se a gente começar a falar de unificação com jovens, bem, né, logo no primeiro ciclo de mocidade, a começar a falar de unificação, falar nos centros espíritas também, inclusive é uma proposta da União Municipal Espírita, que é o segundo CRE, segundo seu, Sim. aliás, segundo seu, aqui em Lopes, para o ano que vem, nós vamos fazer uma semana de unificação. O que é isso? Né? Nós vamos, a diretoria do seu, da área, vão visitar os centros numa reunião pública para falar de unificação. Porque a gente, só falando, só a pessoa entendendo o que é e vendo a importância desse movimento, é que vai aderir. Eu acho que esse seria o caminho, falar de unificação para o jovem,
falar de unificação para os frequentadores do templo, para que a coisa possa realmente acontecer. Quer dizer, saber o que é, né? O que é a unificação, o que é o movimento espírita. E até a importância desse movimento. Entendeu? Muito bom. Bom, você deu até uma receita, né, para que nós possamos, então, neste futuro próximo, mostrar, né, a todos o que é o movimento espírita para se fazer o movimento espírita, principalmente os jovens. Inclusive, eu estava entrevistando uma jovem outro dia, e aí eu perguntei, o jovem é o futuro? Ela ficou muito chateada e falou assim, não, nós não somos o futuro, nós somos o presente. Eu achei fantástico. E exatamente é isso que você está falando. Né? Nós vamos, então, passar o que é o movimento espírita, o que é o movimento de unificação, para o presente que está aí, para justamente nós termos o quê? Uma composição de futuro. Excelente, Lidiane. Lidiane, a gente está chegando no finalzinho, e quais são as suas palavras finais? Eu só queria pedir aos diretores das casas espíritas que tenham oportunidade de ver esse vídeo, né, para que confiem no jovem. Dê tarefa aos jovens, confie, deixe que os jovens criem, incentive os jovens, esteja ao lado dos jovens, para que o futuro seja garantido em termos de movimentos. É o que eu peço como palavras finais. E agradeço, do fundo do coração, ter participado e falado um pouco da minha vida para vocês. Lidiane, você é a prova viva de que quando você aposta no jovem, você acredita no jovem, as coisas caminham. Você é a prova viva disso. Muito obrigado, Lidiane. Estou muito emocionado aqui de estar do teu lado. Um grande abraço para você e continue, porque, olha, você ouvindo a Rádio Rio de Janeiro, você está acompanhando o Lidiane todas as segundas-feiras, às 20 horas, o culto cristão no lar, não é isso? O nome é Culto Cristão no Lar. É no lar. Não é isso? No lar. Lidiane, muito obrigado. Fica com Deus. Vamos continuar nesse trabalho. Se Deus quiser. E Deus quer. E assim terminamos mais um Presença Amiga, este programa da área de ações estratégicas do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, trazendo trabalhadores do movimento espírita. Hoje tivemos esta linda conversa com Lidiane Barreto de Menezes. Até lá. Permitir essa presença amiga, deixar fazer morada em nossa vida.